Ora, muito bom dia. Vamos então começar. Gostava de dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham, quer presencialmente aqui no B-Lounge da Universidade do Minho, da Biblioteca da Universidade do Minho, ou os que nos estão a acompanhar através da sessão Zoom. Gostava de começar também por agradecer à Casas de Conhecimento a possibilidade de nos acolherem neste espaço e de darem o apoio esta sessão. Esta mesa redonda está incluída no grupo de alumni da ECUM e esta sessão reveste-se de uma importância na medida em que este ano se comemoram os 50 anos da Escola de Ciências. A Escola de Ciências da Universidade do Minho está de parabéns. É uma das escolas fundadoras da Universidade do Minho e possui uma oferta formativa em termos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas da Biologia, Geologia, Física, Química e Matemática. O que se pretende com esta formação é, obviamente, formar uma formação alicerçada numa base muito sólida de ciência que permita aos alunos aqui formados terem uma facilidade muito grande de poder explorar diversas áreas e de não se sentirem limitados em cada uma das áreas que escolheram. Atualmente isso acaba por ser particularmente relevante nos contextos atuais, assim como exigem contextos atuais dinâmicos, uma sociedade em constante movimento de mutação, novos desafios, daí a formação superior deve ser alicerçada, como eu disse, numa base muito sólida, mas depois também permitir a exploração de outras áreas de particular interesse para cada um de nós. Esta mesa redonda é dedicada à área da Biologia e temos o gosto de ter connosco, presencialmente e remotamente, 3 alumni em posição de destaque em diversas entidades e o objetivo é que os alumni partilhem experiências e falem sobre eventuais opções futuras em termos de empregabilidade e ao fim e ao cabo deem assim algumas dicas para os eventuais futuros candidatos à formação em termos da biologia aqui na Escola de Ciência, ou mesmo em termos dos atuais alunos que estão agora a terminar a licenciatura e ainda estão com uma certa indecisão quanto ao mestrado que devem escolher ou quanto ao doutoramento. O objetivo é que se possa promover um conhecimento mais alargado das saídas profissionais, por vezes algumas creio que são assim muito óbvias, não é? E vamos ver isso precisamente neste painel e promover o networking entre os alunos e os alunos e expandir um pouco também a rede de contactos. Agradeço a presença dos nossos convidados que vão já ter a oportunidade de se apresentar. Agradeço a disponibilidade para cooperar com a Escola de Ciências mais uma vez neste contexto e os nossos alunos têm percursos diferentes, como vocês irão ver, mas partilham esta herança que é formaram-se na Escola de Ciências e muito prontamente se disponibilizaram para estar aqui hoje a conversar nesta mesa redonda. Tenho comigo também a professora Maria João Sousa, diretora do Departamento de Biologia, que vamos fazer um dueto de moderação aqui e fazer aqui uma conversa que espero que seja muito esclarecedora para todos os que nos estão a seguir. Professora Maria João, se quiser. Obrigada. Antes de mais, eu queria agradecer à escola esta iniciativa. Acho que é muito importante para nós poder mostrar um bocadinho daquilo que podemos oferecer e que temos tentado oferecer ao longo dos anos aos nossos estudantes e, portanto, ligando um bocadinho esta iniciativa hoje aqui da Escola de Ciências, que é o dia da pós-graduação e da empregabilidade também, tentei trazer aqui o contributo de pessoas que têm percursos muito diferentes e que, como dizia também a professora Susana,
a nossa formação científica depois permite que os alunos vão abraçar áreas muito diversas, e isso acho que é uma característica do facto de termos uma vertente de formação de ciência fundamental, que depois nos permite essa liberdade. Eu vou começar por apresentar aqui os nossos 6 alunos convidados desta sessão. Começar, obviamente, por agradecer muito terem aceito estar aqui. E, portanto, temos, começando então aqui, deste lado, temos a Joana Pereira, temos o Francisco Carvalho e, connosco online, a Cristina Mesquita, que está em Inglaterra, em Warwick. Exatamente. Okay. Obrigada, Cristina, também. Portanto, o que eu gostava, para lançar um bocadinho aqui esta nossa conversa, que eu gostava de vos pedir era que falassem um bocadinho do vosso percurso aqui na universidade, qual foi a formação que fizeram aqui, e um bocadinho qual foi a base, a vossa escolha, porquê escolher esse percurso e essa formação, não é? Porque temos aqui exemplos de percursos muito diferentes, e um bocadinho essa associação de qual foi a lógica do percurso e qual foi a razão desse percurso. Não sei quem quer começar, se a Cristina quer começar aí. Posso começar, é igual, posso começar. Eu por acaso não sei, estava aqui a ver se me lembrava no background da Joana e do Francisco, porque eu efetivamente fiz todo o meu percurso na Escola de Ciências. Fiz os 3 níveis, portanto eu fiz a licenciatura em Bioquímica, o mestrado em Bioquímica Aplicada e o meu doutoramento também foi feito no Departamento de Biologia, com o programa doutoral em Biologia Molecular e Ambiental. Ahm, digamos que tanto no nível da licenciatura como do mestrado, a maior razão que me levou à escolha que tomei foi a variedade de campos em que eu poderia depois aplicar os meus conhecimentos. Quando eu entrei na universidade, ainda não tinha bem noção de qual é que era a área específica que gostaria de seguir. E na altura falava-se muito da bioquímica por juntar os 2 mundos, da biologia e da química. Aliás, as 2 professoras que aí estão foram minhas professoras ainda na licenciatura. E no mestrado, havia sempre aquela, eu penso que não sei se agora ainda é assim, mas na altura os alunos falavam sempre de, ai, falta a parte mais aplicada. E efetivamente o mestrado de Bioquímica Aplicada veio colmatar essa lacuna na altura. Tivemos muitas aulas de laboratório nas diferentes áreas. E foi quando eu comecei realmente a definir na minha cabeça o que é que eu gostaria de seguir, qual é que era o ramo que eu gostaria de seguir. Comecei a enverdar mais pela parte da biomedicina, e na altura do doutoramento, efetivamente, o doutoramento no PDBMA era o que faria mais sentido para mim, foi o que eu segui. Dentro da área de biologia, comecei a focar na microbiologia, comecei a lidar com isolados clínicos. E foi quando descobri a minha paixão, isto é um bocadinho romancista, mas é verdade, que foi quando eu fiz as minhas primeiras análises em bioinformática e tinha perfeitamente todas as bases necessárias para, de ter estado sempre numa componente mais do wet lab, mais prática, de dar o salto para a parte da análise computacional. E depois do doutoramento eu tive um pós-doc ainda híbrido, onde juntava também tanto já fora da Escola de Ciências, as 2 componentes, mas todas as bases que eu tive vieram da minha formação exatamente aí, né, como. E agora estou a trabalhar numa posição permanente aqui na Universidade do Warwick como bioinformática. Muito obrigada, Cristina. De facto, eu ia mesmo fazer-lhe essa pergunta, se nos falava um bocadinho daquilo que faz agora na universidade. Aí, eu sei que tem uma posição permanente, não é? Sim. Os meus parabéns a Universidade de Warwick é uma excelente universidade, é uma das melhores universidades. Portanto, exatamente como é que surgiu esta... Surgiu, foi quando se diz que as coisas às vezes surgem quando menos estamos à espera, é mesmo assim. Portanto, no LinkedIn eu vi uma posição aberta para a plataforma de bioinformática da universidade, porque a plataforma, ela já existia há 5 anos, salvo erro,
mas era com uma equipa muito reduzida. Entretanto, com o aumento dos números de projetos que começavam a precisar, efetivamente, de bioinformáticos, aqui a, a proposta deles é mais de, em vez de cada grupo ter o seu bioinformático, vamos ter uma equipa de bioinformáticos para a universidade e fazer a análise dos diferentes grupos de investigação. E estamos a falar só dentro do universo da universidade, mas efetivamente também fazemos análises para colaboradores externos. E então eles abriram então uma nova posição há coisa de 2 anos e agora precisavam de voltar a contratar alguém. Eu concorri, tinha efetivamente, diziam eles, o background e encaixava nos pedidos e a, a melhor parte para alguém que gosta, pelo menos de mim, eu tinha sempre o receio quando estava a fazer a investigação. Portanto, é muito específico e acredito que muitas pessoas aí não se identifiquem com o que eu vou dizer. Eu tinha sempre o receio de me cansar do que estava a fazer, de estar sempre a trabalhar no mesmo projeto e tínhamos que repetir, portanto, com pequenas variações das experiências, mas de ficar cansada do processamento que seguia. E aqui, ao estar na plataforma de bioinformática, o que acontece é que, basicamente, todas as semanas eu lido com projetos e com datasets completamente distintos, de diferentes técnicas, com diferentes perguntas biológicas, e nós ajudamos, desde a concepção da experiência, porque efetivamente cada vez mais é importante, antes de se começar a preparar, falar com alguém que vai fazer a análise posteriormente, porque às vezes faltam aqueles controles que depois é difícil de voltar atrás. E então nós prestamos apoio durante todo o processo, basicamente até eles estarem satisfeitos com a nossa análise e aquilo com que nós reportamos. Mas estamos a dizer que eu comecei em janeiro, eu já lidei com dados de genómica mais microbiana, portanto de sequenciação de isolados de lactobacillus crispatus, com a construção de bases de dados e análise de filogenética, com dados de bulk RNA para diferentes aplicações, não só de levedura, mas também de dados humanos. E também temos muitos pedidos de agora single cell transcriptomics e começam a chegar também de spatial transcriptomics para análise. Assim, muito brevemente, é isso que Okay. Muito obrigada, Cristina, muito interessante. De facto, é importante perceber como esta formação base da biologia, mesmo estando agora a trabalhar mais mais na bioinformática, mas a sua base de biologia não é importante mesmo para importantíssimo. para essa ajuda no planeamento da experiência, etc. Sem esse conhecimento, não é só o resto do tratamento dos dados não chegaria para essa função. Ok, eu se calhar agora pedia ao Francisco, deixava a Joana para o fim. Ok. Francisco, quer falar um bocadinho do seu percurso e das suas motivações? Sim, eu sou um bocadinho como a Cristina, portanto também tenho, nunca tínhamos partilhado isto, das muitas coisas que falamos, nunca falamos sobre isto, mas a verdade é que também fiz o meu percurso todo na Escola de Ciências, portanto na Universidade de Minho, na Escola de Ciências, e se eu tivesse de fazer, falo outra vez, porque acho que foi também o que marcou o meu percurso e a minha vida. Na altura tive a oportunidade de contactar ainda com a Universidade de Minho, e nomeadamente com a Escola de Ciências, ainda enquanto estudante pré-licenciatura, portanto, durante o ensino secundário, e portanto reconhecia também aquilo que era a universidade enquanto um pilar de desenvolvimento até do ponto de vista social aqui no território, e tinha o objetivo de vir para a Universidade de Minho, portanto reconhecia esse valor aqui na universidade. Escolhi Biologia porque era a minha paixão, e a Biologia aplicada porque me pareceu também, da mesma forma que a Cristina falava sobre a bioquímica do ponto de vista da abrangência de soluções e de oportunidades de emprego, a Biologia aplicada pareceu-me adequada para aquilo que eu queria ver no futuro, sendo que também não tinha ainda totalmente definido aquilo que queria fazer. Tinha alguma ideia de que queria apostar mais na componente ambiental, da ecologia, já na altura, e portanto iniciei o meu percurso na Biologia aplicada, e já numa fase muito alongada no curso, quando se começa a ter o contacto com a ecologia, que mudou um bocadinho o programa do que é agora o atual. Quando tive o primeiro contacto com a ecologia, percebi, ok, este é o caminho que eu quero seguir. Fui afunilando de alguma forma aquilo que foram as minhas ideias, o meu percurso, e depois acabei por ter a oportunidade de ingressar então no mestrado em ecologia. Ainda antes de iniciar o mestrado,
fui até ter com, com alguns docentes para poder experimentar também em contexto de laboratório e ganhar um bocadinho mais de experiência, poder de alguma forma ter a possibilidade de experimentar antes de começar a afunilar o meu percurso. E isso também é importante referir, porque essa oportunidade que me deram na altura é também um demonstrador da qualidade da escola e da universidade em abrir estas oportunidades aos alunos e dos docentes terem essa abertura, e eu tive essa abertura na altura com a docente que acabou por ser a minha orientadora principal depois em doutoramento, né? Mas essa oportunidade que tive acabou por marcar o meu percurso. Segui então para o mestrado em Ecologia, também aqui na universidade, e depois, durante o final do mestrado, acabo por ter uma oportunidade, que foi uma oportunidade que também está ligada àquilo que eu estou a fazer hoje. Portanto, na altura do final do mestrado, existiu um prémio que foi atribuído pelo município de Guimarães e em conjunto com a Escola de Ciências, e portanto com esse prémio eu consegui fazer um estágio no Laboratório da Paisagem, na altura em Guimarães, e estive no Laboratório da Paisagem durante esses estágios, depois alonguei um bocadinho ainda como bolseiro, mas tinha em mim a vontade de continuar mais longe, experimentar a ciência um bocadinho mais avançada e continuar o meu percurso. E então decidi que queria tentar fazer doutoramento também aqui, com o programa doutoral, o mesmo programa doutoral da Cristina, o programa doutoral de Ecologia Molecular e Ambiental, e na altura concorri à FCT, consegui e tive a oportunidade de voltar então para a Universidade de Minho, para a Escola de Ciências, e fazer esse meu percurso também. E, portanto, durante todo o trajeto até ao meu doutoramento, essas oportunidades foram surgindo também porque a escola o permitiu, a nível de condições, a abertura dos docentes, sempre senti muito essa capacidade de diálogo com os docentes e abertura para o fazer, que eu acho que é muito importante, porque nós, quando somos mais novos, temos obviamente muitas dúvidas, as conversas com pessoas que têm um bocadinho mais de experiência, que conseguem nos abrir um bocadinho e se calhar de alguma forma maturar algumas ideias que não temos muito bem estabelecidas na altura. Portanto acabei por fazer aqui o meu doutoramento. Durante o doutoramento tive a oportunidade de ir para fora durante alguns períodos também, o que me ajudou também a de alguma forma ter uma experiência exterior, mas também a reconhecer com essa experiência exterior a qualidade que nós temos aqui também. E a sensação que eu tenho sempre é que nós com pouco fazemos muito. É impressionante, eu acho, e acho que é brilhante o que a universidade e que muitas vezes os departamentos conseguem fazer, muitas vezes com uma capacidade económica limitada, e ainda assim nós conseguimos fazer coisas muito avançadas, e o reconhecimento depois lá fora acaba por acontecer naquilo que é a nossa qualidade também, do ponto de vista técnico e científico. Eu acho que é muito bom. E pronto, e depois no final do meu doutoramento acabei também por ter a oportunidade de experimentar um contexto de empresa, portanto acabei por estar a trabalhar também numa startup durante um período de tempo que depois foi muito curto, porque tive a oportunidade de voltar ao Laboratório da Paisagem onde estou agora, e agarrei numa dessas oportunidades, foi com um cargo muito diferente do que estava na altura, num cargo mais de coordenação, e onde tenho a sorte de conseguir hoje em dia aplicar um bocadinho, não muito, aquilo que são as minhas bases técnicas e científicas que obtive ao longo do meu percurso académico, e trazer aqui esta componente aplicada que a Cristina também falava, ou seja, acabo por ter essa oportunidade de conseguir, neste contexto também de desenvolvimento social e económico que estamos agora, nesta urgência que nós temos em aproximar a academia daquilo que é o nosso setor económico, daquilo que é o desenvolvimento de Portugal enquanto país, o desenvolvimento das regiões à escala micro e macro local. E acho que o sítio onde estou dá-me essa possibilidade, portanto, ou seja, de eu premiar aquilo que é a ciência para o desenvolvimento de políticas públicas ao nível local, e até me permite estar em redes a nível europeu, onde conseguimos influenciar aquilo que é o desenvolvimento das políticas com todo o background que nós temos científico, que é para mim muito, muito bom e é uma oportunidade. Ok, é sempre muito bom ouvir estes elogios. Obrigada, Francisco. De facto, acho que esta questão que o Francisco refere de tentarmos dar oportunidades aos nossos alunos o mais cedo possível para terem uma noção mais
mais realista daquilo que é aquilo que podem vir a fazer, não é? É uma coisa que nós acho que é já uma característica do departamento. Agora temos o programa no Centro de Ação, que permite aos alunos do primeiro ano terem algum contacto com a investigação logo curtinho, menos para terem já também começarem a perceber o que é que gostam, o que é que não gostam, o que é que podem fazer. E de facto, muito obrigada pelas palavras do Francisco, que é sempre bom podermos também perceber que os alunos também têm essa noção. Eu passava então agora à Joana, que tenho aqui também confessar que é um prazer também pessoal. A Joana foi minha aluna de doutoramento também, mas a razão por que está aqui é porque tem também um percurso muito interessante e portanto, por isso falava um bocadinho desse curso. Antes de mais, obrigada pelo convite e ao contrário dos meus colegas, eu não fiz a licenciatura cá. Eu sou licenciada em Análise Pública e na altura eu escolhi, eu não sabia muito bem o que queria ser, gostava da biologia, gostava da parte laboratorial e fez-me sentido na altura escolher este curso. Mas ao longo do curso percebi que não queria trabalhar num hospital, não era o futuro que eu queria. E desenvolvi particular interesse por duas áreas muito específicas, que foi a genética e a microbiologia. Então, quando terminei a licenciatura, procurei por mestrados onde pudesse aprofundar o conhecimento nessas duas áreas. Encontrei um mestrado de genética molecular e percebi também que é um mestrado que trabalha com muita proximidade com o Centro de Biologia Molecular e Ambiental, que tem vários grupos que trabalham na área da microbiologia, com diferentes aplicações, não só aplicações na área da saúde, que era a área que eu vinha, mas também biotecnologia, na parte ambiental, e foi por isso que decidi vir para esse mestrado. Conseguia juntar o melhor dos dois mundos aqui, a genética e a microbiologia. Uma das principais coisas que notei, acho que o Francisco já referiu, mas foi a proximidade que tinha com os professores. Para mim era tudo novo, não é? Eu vinha de uma área um pouco diferente, não tinha tanta experiência nos temas de investigação e na bioinformática, e eram temas que foram abordados durante o mestrado, então era tudo muito novo para mim, mas sempre tive a abertura por parte dos professores para tirar todas as dúvidas, para me ajudarem, e senti essa proximidade entre os alunos e os professores que não tinha sentido anteriormente. Fiz a minha tese de mestrado no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, muito relacionada com a área da microbiologia, mas na área da saúde, mas depois de terminar o meu mestrado, trabalhei como investigadora durante alguns anos, também no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, e tive a oportunidade de trabalhar em projetos nas mais variadas áreas. Projetos relacionados com a biotecnologia, com a parte ambiental, com a parte da saúde também. Então notei que o meu mestrado deu-me essa capacidade. Ou seja, não é apenas focado numa área, mas dá-nos ferramentas para conseguirmos trabalhar em várias áreas. Depois destes anos como investigadora, eu entrei também no programa doutoral no mesmo dos meus colegas, de Biologia Molecular e Ambiental. Fiz o doutoramento com a professora Maria João e com a professora Paula Sampaio. E quando terminei o doutoramento foi assim uma fase um pouco complicada, porque terminei o doutoramento em pleno Covid, confinamento. Então não sabia muito bem, não havia projetos, não sabia muito bem o que fazer. Fui estando atenta a todas as oportunidades que iam surgindo, não só na parte de investigação, mas outras oportunidades. E surgiu uma oportunidade de trabalhar como investigadora numa empresa têxtil, onde estavam a utilizar micro-organismos, né, biotecnologia e micro-organismos para produzir pigmentos que depois eram usados para tingimento. Trabalhei nessa empresa como investigadora e foi aí que surgiu a oportunidade para o cargo onde estou agora. Trabalho numa empresa também de retalho têxtil, que é a Inditex, que tem grandes marcas que são muito conhecidas no mercado, e trabalho no departamento de sustentabilidade. Sou coordenadora de sustentabilidade e o que nós fazemos nós temos objetivos de sustentabilidade da empresa. Eu trabalho na equipa de materiais, posso dar o exemplo, nós temos o objetivo de até 2030 substituir os materiais, 25% dos materiais convencionais por materiais mais sustentáveis e inovadores, e então o nosso trabalho é procurar inovadores que estejam a desenvolver materiais com performances muito semelhantes a estes que queremos substituir, avaliar as tecnologias, perceber se são realmente sustentáveis e se faz sentido serem usados para substituir os materiais convencionais. Fazemos a avaliação da tecnologia, fazemos a avaliação do impacto ambiental, todo o estudo, para depois perceber se faz sentido implementá-los ou não.
e é o que estou a fazer agora. Eu posso. Sim, Eu penso que fica claro que são 3 percursos, alguns mais lineares, outros menos lineares, mas muito diversificados e muito ricos, que vão acabar por alimentar agora a conversa que se segue, não é? Mas todos vocês estão de parabéns, sem dúvida, pelas oportunidades que foram agarrando e que vos trouxeram agora e às funções onde vocês estão. A questão da empregabilidade é crucial para todos os alunos, para todos os que estão ainda não, quer na licenciatura, quer no estágio. Olhando para a Cristina, que está na Universidade de Warwick, Cristina, surgiu essa oportunidade, agarraste essa oportunidade, mas era algo que tu estavas a pensar? Não. Pensavas só em oportunidades em Portugal? Preferias estar em Portugal? Ora, conta lá um bocadinho. Vou ser completamente honesta. Eu estava a procurar oportunidades em Portugal. Eu não queria sair do meu cantinho. Mas pronto, acho que não é estranho para ninguém dizer que efetivamente as oportunidades em Portugal são escassas e quando existem muitas vezes não são seguras para quem as aceita. E eu estava num ponto da minha vida em que eu precisava de alguma estabilidade. Eu, quando procurei esta oportunidade, eu ainda estava empregada noutro instituto, no Porto, mas não me estava a identificar muito bem com o que estava a acontecer a nível pessoal a mim, e então eu precisava de um novo desafio. Mas o que faltava nesses novos desafios era sair das bolsas, sair da mentalidade das bolsas. E pronto, e foi assim um pouco que surgiu a oportunidade de vir para o Reino Unido, embora eu conheça imensos casos que não tiveram que dar esse salto como eu. Este bichinho de sair do país eu já o tinha tido antes, e muito também, tanto como o Francisco e como a Joana referiram, muito também de nós não termos vergonha de bater à porta dos professores, porque eu comecei o meu percurso e apesar de estar primeiro na licenciatura até mais virada para o departamento de Química, depois lá a Biologia chamou por mim e no mestrado foi exatamente por bater à porta de um professor para pedir ajuda quando chegou a altura de escolher o projeto da tese de mestrado, que primeiro conheci o conceito de Erasmus Placement, que ele foi logo dizer, tipo, tens que aproveitar esta oportunidade, e foi aí que acabei por fazer a tese de mestrado também aqui, não em Warwick, mas em Liverpool na altura. Mas foi muito de essa abertura dos professores também de nos ajudarem a abrir a mente, não ficarmos focados apenas assim, digamos, no nosso cantinho. Tive a felicidade depois pronto, de ter corrido bem no mestrado, de ter tido a possibilidade de continuar em co-supervisão com o meu orientador de Liverpool quando fiz o doutoramento depois em Portugal, com o professor Pedro. E efetivamente foi ele que me moldou neste caminho todo da bioinformática. E uma das coisas que ele dizia sempre é que as oportunidades, quando surgem, têm que ser agarradas. E foi um bocado assim quando surgiu a posição no LinkedIn de vir para aqui. Também, se não for agora, não vai ser. Mas no meu caso, é, foi o difícil de encontrar uma posição onde sentisse valorizada pelo trabalho que colocava na posição e com estabilidade suficiente para começar a construir uma vida, nomeadamente comprar uma casa, construir uma família e assim. Obrigada, Cristina. Algo que vocês referiram, quer o Francisco, a propósito do facto de poder estar também em contacto com outras realidades a nível europeu, e a Joana certamente na empresa onde está, é muito valorizado a questão da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade nos vossos casos particulares, das vossas funções. Sim, desculpa, Joana. Eu acho que sim. Acho que nós devemos ser. Acho que, desde logo, o background que nós construímos aqui nos permite ter várias ferramentas que são multidisciplinares, logo à partida. Nós as conseguimos aplicar às vezes é um bocadinho abrirmos um bocadinho a mente, era aquilo que a Cristina disse. Nós às vezes não temos a total noção de onde é que nós podemos aplicar aquilo que estamos a fazer.
E acho que esta multidisciplinaridade realmente é interessante, porque as pessoas depois começam a perceber que nós não precisamos ser uma linha reta, nós conseguimos nos mover entre campos e conseguir manter aquilo que é a nossa base para nos ajudar a mover entre campos. Eu lembro que quando acabo por ir trabalhar para a startup onde fui trabalhar, foi porque estava numa conversa, numa festa de aniversário, com uma pessoa que era CEO dessa startup, e eu estava-lhe a explicar aquilo que tinha estado a fazer a nível de análise de dados nos Estados Unidos, que não tinha nada a ver com aquilo que eu tive durante o período do meu doutoramento nos Estados Unidos. E aquilo que eu estive a fazer não tinha nada a ver com a área que era a startup, porque a startup era focada em economia circular, ok? O que eu estava lá a ver era, bem, isto dito assim vai ser esquisito, mas eu estava a avaliar o interesse online em espécies de lagostins como espécies como pets, ok? Mas eu estava-lhe a explicar qual foi o racional de trabalho do ponto de vista científico daquilo, análise estatística, e ele ficou muito impressionado com aquilo, e na altura disse, mas isto, achas que podíamos fazer isto no campo dos resíduos? Eu tive a dizer, acho que sim, e tive a explicar o que é que era a minha visão. E de repente, passado 2 semanas, ele liga-me a dizer, olha, acho que tu devias vir trabalhar para a minha startup e tentar, acho que tens assim uma visão um bocado... E foi um bocadinho, de repente vou para um contexto que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha a nível de background, de tecnologia aquática e etc. Mas percebi, ok, mas eu tenho as ferramentas, e comecei a levá-las para aquilo que era o meu trabalho do dia a dia. E de repente foi um percurso curto, mas muito bom para mim, porque me fez perceber aquilo que era a minha qualidade, não, ou seja, eu posso aplicar aquilo que eu sei fazer em outras coisas. E nós temos muito aquela ideia, acho que é aquilo, nós quando andamos neste ciclo de bolsas e etc, em determinados momentos colocamos muito em causa o nosso valor, e achamos sempre que depois do nível de empregabilidade, estamos sempre com e agora. E de repente aquilo ajudou-me a perceber, ok, então se calhar vamos ainda abrir aqui um bocadinho mais a mente. Eu já tinha tido essa experiência durante o mestrado, não é? Onde também tive a oportunidade, em que me deram a oportunidade, olha, acabaste de ter o mestrado e agora nós estamos aqui a trabalhar num contexto de uma cidade em Guimarães e não queres trazer aqui. Que projetos é que tu achas que queres fazer em Guimarães? Já na altura, sair um bocadinho da zona de conforto. Mas aqui também foi sair mesmo muito da zona de conforto. E depois, a partir daí, pronto, é o que a Cristina diz. Eu acho que nós temos também de ter esta capacidade de sentir a oportunidade e de as agarrar, não é? Porque às vezes as oportunidades, não vivemos no país das oportunidades, mas ainda há algumas, e portanto nós temos de saber, acho que nós vamos construindo a oportunidade e depois no momento certo vamos agarrando. E depois é demonstrar valor, que eu acho que é importante. E nós, as bases que temos, acho que nos permitem demonstrar valor. Mas sim, acho que nós temos esta capacidade multidisciplinar, depois é muito valorizado, as pessoas conseguem adequar, aliás, mesmo o cargo onde eu estou agora, que estou com uma coordenação geral, e é porque me reconhecem esta abrangência de visão dentro das áreas que estamos a trabalhar. Caso contrário, eu estaria só a tratar da ecologia aquática. Eu acho que antes havia a ideia de que fazíamos uma licenciatura ou tínhamos um percurso, tínhamos de ter uma determinada profissão. E os cursos eram quase desenhados nesse sentido. Vamos moldar esta pessoa para ter aquela profissão. E penso, ao longo dos últimos anos isso tem mudado. Os cursos são cada vez mais abrangentes e os cursos não moldam a pessoa para a profissão, mas dão ferramentas para a pessoa depois escolher o percurso, o caminho que quer seguir. E penso que por parte das empresas, elas estão também cada vez mais abertas a ter equipas multidisciplinares e a receberem pessoas e a verem valor, receberem pessoas das mais diversas áreas. Eu posso falar da minha equipa, neste momento temos engenheiros químicos, biólogos, engenheiros industriais, engenheiros têxteis, pessoal de marketing, são pessoas de áreas muito diferentes, mas cada um dá o seu contributo e faz com que no final o resultado seja muito melhor, porque consegue ser mais eficiente em todas as áreas. Sim, as perspectivas que cada um desses profissionais traz para um problema comum acaba por depois ser muito... É uma ideia particularmente forte e que deve ser sublinhada para os nossos atuais alunos que ainda se calhar acham que realmente ainda é tudo assim muito linear e muito focado, não é? Quando na realidade temos um mundo de oportunidades, um mundo literalmente um mundo de oportunidades. Não sei se a Maria João... Eu se calhar continuava um bocadinho nesta linha, porque realmente aquilo que a Cristina diz da questão da estabilidade é um aspecto muito importante. Nós assistimos nos últimos anos em Portugal a uma explosão muito grande da ciência, não é?
no tempo em que eu me formei, quase não havia bolsas de doutoramento, não é? Uhum. Eu fui ainda das primeiras, quando abriram bolsas de doutoramento, era uma novidade. Depois assistimos a uma explosão enorme da ciência, mas de facto que tem sido um bocadinho alimentada por este sistema de bolsas e que agora está-se a tentar que isso acabe, não é? Que haja agora com estas novas posições, FCT Tenor, não sei, se calhar toda a gente ouviu falar, posições que são de carreira para investigadores e para docentes. Na academia estamos numa situação particular porque a grande maioria dos docentes nos próximos 10 anos está reformada, não é? Portanto, vai haver muitas oportunidades para quem está agora ou vai agora para o mercado. Mas, de facto, esse percurso de maior estabilidade ligado à investigação ainda é uma coisa mais recente, não é? Uma coisa que está agora a construir-se, porque tem construído muito à custa de pós-docs e de bolsas, não é? E as pessoas, como diz a Cristina, muitas vezes acabam por querer outra situação mais cedo. Mas, de facto, a nossa formação, como acho que ficou aqui claro, na área da biologia, que se associa, se calhar, muitas vezes, sempre àquele percurso, ok, para que é que serve isto? Para a investigação, não é bem assim, não é? E isso é importante que hoje em dia, cada vez mais, ainda por cima com as questões ambientais e com o Francisco disse muito bem, e mesmo a questão da Joana na sustentabilidade, não é uma empresa têxtil que tem de facto necessidade de também ter lá biólogos, porque claro, os problemas da biologia são transversais quase a todas as áreas da sociedade e portanto há aqui muito espaço para diferentes percursos e para a aplicação desta formação base, não é? Mas claro que assistimos já a alguma, mesmo no país, como a Cristina dizia, também alguns colegas que terão outras posições cá. Já começamos a ter um bocadinho também de empresas na área da biotecnologia que já empregam, não é? Vocês conhecem com certeza vários casos de pessoas que têm saído agora do departamento até recentemente, não é? O João, etc., que têm ido para essas empresas de biotecnologia, mas de facto é uma área que lá fora é muito mais forte, claro, não é, do que cá. Mas isso também é outra questão, é que de facto hoje em dia a ciência não se pode localizar, não é? A ciência em Portugal não se dissocia da ciência do resto do mundo, não é? E, portanto, há aqui um universo que é muito mais do que aquele só do nosso país, em termos de exploração, e obviamente depois isso depende de cada um querer ou não querer sair. Mas eu se calhar ia pegar um bocadinho também nessa questão da saída e perguntar à Cristina se sentiu pelo facto de ter tido a sua formação toda associada a uma universidade que não é de um país mais periférico, não é? Digamos assim, na União Europeia, sentiu que isso possa ser uma desvantagem na sua ida para sim, podia ter tido esse fora. receio no início, e principalmente por pensarmos, fiz o meu percurso todo no mesmo sítio, será que eu me vou sequer conseguir adaptar a outra realidade? Porque eu própria tinha um bocado esse receio. Mas aquilo que eu tenho verificado é exatamente o contrário. Não é muito para defender, mas o cientista português, e eu acho que se calhar haverá mais gente que tenha a mesma opinião que eu, é muito bem visto quando está no exterior, a trabalhar, porque o que mais nos dizem é a nossa proatividade, a capacidade de nós conseguirmos fazer com pouco muito, como o Francisco também já tinha mencionado, o termos recebido formação para estarmos sempre a integrar os dados e nunca pensar só numa direção, é uma coisa também que já me elogiaram aqui, e a nossa constante busca de conhecimento. Mesmo no que toca é uma cultura nova, mas o estarmos sempre à procura de tentarmos nos integrar e tentarmos aprender e tentarmos ajustarmos-nos nós em vez de pedirmos aos outros para se ajustarem a nós. Efetivamente, são detalhes que o meu diretor e o meu manager muitas vezes mencionam que realmente estão muito bem impressionados
Portanto, eu acredito que não é por ser eu, acho que é mesmo o ser português e ter tido o percurso que eu tive na Escola de Ciências. Nós fomos ensinados assim. Fomos ensinados a fazer perguntas, a não ficar com as perguntas dentro da cabeça, não é? Que assim não se resolve nada. Portanto, apesar do receio inicial, eu acho que efetivamente o virmos de um cantinho tão pequenino só mostra o quão grande nós somos. Assim, muito. Obrigada, Cristina. De facto, esse testemunho é muito importante. Nós, daquilo que é, enfim, aquilo que eu tenho conhecimento, nós temos muitos alunos que vão para fora, não é? Não só no contexto dos seus doutoramentos, como aqui o caso tanto da Joana como do Francisco, e da Cristina, que estiveram durante o percurso de formação, que também estiveram períodos fora, não é? Fizeram sempre aqui, mas tiveram períodos fora, acho que isso é sempre também importante, mas pessoas que vão mesmo depois fazer o seu percurso científico, já como investigadores, temos muitas pessoas fora e de facto o feedback que temos é um bocadinho semelhante àquilo que a Cristina diz e aqui sem tirar que o mérito desses elogios também, obviamente, é da Cristina, mas eu penso que nós, de uma forma geral, as pessoas que vão para fora e que às vezes, por exemplo, trabalhar com nossos colaboradores, tendem a ficar lá, não é? Porque as pessoas gostam tanto delas que não querem que elas venham embora, não é? Tem o caso da Flávia, agora que está acabado o doutoramento, esteve em França e eles querem que ela volte, não é? Portanto, mas isto é apenas um exemplo, não é? Mas isto é uma situação recorrente e, portanto, também que nos deixa bastante satisfeitos. Se calhar a Joana também tem essa perspectiva, porque ainda tem que ser espanhola, não é? Sim, a minha empresa é espanhola e trabalho com pessoas, na nossa equipa temos pessoas de vários países, e o que eu sinto é num contexto que não é na área de investigação, mas na nossa área o que eu sinto é que nós temos sempre a capacidade, não sou a única portuguesa na equipa, mas nós temos sempre a capacidade de, se não temos as condições para ter alguma coisa, nós vamos sempre arranjar forma de solucionar. Eu penso que existem determinados países que estão tão habituados a ter sempre as condições perfeitas para trabalhar, que quando algo foge do normal, não conseguem arranjar uma solução e não conseguem trabalhar, digamos, até terem as condições perfeitas. No nosso caso não é assim, eu penso que não temos as condições, mas vamos sempre arranjar forma de resolver e inventar algo não nos para conformamos conseguir. com, ok, não há não fazer. Não, e penso que existe mesmo essa grande diferença, não só na investigação, mas noutras áreas também. Não nos conformamos mesmo. É o que se chama a capacidade de desenrasque português, não exatamente. Ir em situações críticas resolver realmente os problemas. Está toda a gente parada e não... Parado que não... Sim, porque lá está, eu vejo pessoas que já sempre tiveram condições de trabalho e financeiras. As empresas que trabalharam tinham boas condições financeiras e não tinham dificuldades. Então sempre se habituaram a seguir aquele caminho. Tinham tudo, tinham todas as condições, podiam trabalhar sem qualquer tipo de problema. Então, quando aparece algo diferente, não sabem como fazer, porque nunca o fizeram. Nunca passaram por aquilo. E eu penso que aqui, não, claro que não estou a romantizar o facto de não termos todas as condições, mas o facto de não as termos dá-nos outras competências, dá-nos essa competência. Estamos quase a aproximar-nos do final desta sessão, mas eu queria agora lançar uma questão para todos. Na vossa opinião e nas vossas respectivas áreas, se vocês tivessem que prever quais são as sub-áreas que serão nos próximos anos, ou nas quais vai investir, o que é que vocês estariam tentados a responder? Puxando para o meu lado, a sustentabilidade. Sim, cada um nas suas áreas. Esta área da sustentabilidade, eu estou na indústria têxtil, mas vejo isto em todas as indústrias, porque tenho contacto com a indústria automóvel, alimentar, e todos vão existir normas europeias que vão pressionar as empresas a mudarem algumas coisas, e penso que neste momento todas as indústrias estão direcionadas. Sim, mudar as práticas para a sustentabilidade. Sim, acho que isso toca no... Cristina, desculpa. Força. Isto toca também no que a professora Maria João estava a falar há pouco, não é? Que de repente, num período inicial, a ciência era maioritariamente suportada pelo Estado, não é?
por bolsas, por dinheiro público. Hoje em dia já se percebe, a ciência está a fazer o exercício contrário, que é premiar de repente para o setor, para as indústrias, para o setor económico, para os decisores, para as políticas locais, para as escalas regionais. Isso demonstra também que essas oportunidades estão cada vez mais a surgir, ou seja, a ciência foi mantida, quase como vamos tentar manter a ciência para que ela não acabe, e agora o exercício é nós precisamos da ciência, nós precisamos dos cientistas para nos ajudarem a resolver problemas para nós termos materiais mais sustentáveis, para melhorarmos os ritmos de consumo e etc. Portanto, acho que isso cada vez mais no futuro sinto que a ciência vai premiar, vai ser cada vez mais aplicada até para fora do contexto académico. É importante nós garantirmos que isso acontece com maior fluidez e rigor científico, para também combatermos alguns problemas sociais que temos a nível nacional e global. Acho que há muitos desafios, há desafios absolutamente brutais na questão das cidades, por exemplo, e falando na questão das cidades, como é que nós vamos conseguir que as pessoas valorizem, por exemplo, soluções de adaptação a alterações climáticas e consigam ver esse investimento a longo prazo. Nós o que temos agora é quando se investe em soluções de mitigação, energia, transportes, é tudo muito rentável, porque eu de repente consigo ter a visão de como é que isto economicamente a 10 ou 20 anos me vai trazer um benefício. Mas quando nós falamos, por exemplo, em ter soluções baseadas na natureza para reduzir riscos climáticos em contexto público, mantermos o arvoredo para reduzir ilhas de calor, esses benefícios, por exemplo, que se podem transformar em benefícios para a saúde das pessoas, não são tão visíveis nem óbvios, não é? Ninguém vai fazer um headliner de notícias a dizer este ano evitamos 150 ilhas de calor em Portugal. Vão dizer morreram 50 pessoas por picos de calor. E, portanto, conseguirmos transmitir que este investimento nestas soluções a longo prazo vai nos trazer benefícios até eventualmente económicos, porque vamos gastar menos dinheiro em saúde pública porque já estamos a prevê-lo à partida. Portanto, acho que aí também vai existir muitas soluções e muitas soluções associadas àquilo que é a alimentação, a agricultura, por exemplo, práticas sustentáveis na agricultura, o uso da água, acho que vai ser fundamental nós termos cada vez mais esse suporte ao nível do uso da água e da capacitação das pessoas para estas temáticas, porque nós agora temos de garantir que não estamos a falar destes temas num silo, não é? Isto tem de sair para a população, e a parte da capacitação de toda a gente para estas temáticas é também um desafio que eu acho que é fundamental, por isso cada vez mais se fala em comunicação e ciência, a Escola de Ciências tem apostado muito nisso, porque é uma realidade, nós não podemos guardar a ciência dentro de portas, ela tem de premiar para quem precisa dela no dia-a-dia e para quem tem de saber aquilo que a ciência nos pode levar do ponto de vista do desenvolvimento. Desculpa, eu acho que só cada vez mais vai haver esta ligação entre a parte da indústria e as universidades, porque a indústria precisa de soluções, mas não tem forma de ter essas soluções. Então eu penso que será, neste caso, os inovadores, neste caso, serão as universidades, que ao fazerem esta ligação com a indústria podem trabalhar em conjunto para desenvolverem estas soluções. E cada vez mais tem de haver esta ligação. Não podem ser completamente isolados. Não? A indústria não pode procurar as soluções e a universidade também precisa do apoio da indústria para poder continuar e para poder trabalhar. E penso que o sentido será este. O benefício é mútuo. Claro. Sim, exatamente. O benefício é mútuo. Sim. Cristina. E eu, na parte da bioinformática, vai estar aí a bombar. Aquilo que eu acrescentaria seria, nós sabemos que estão a ser gerados cada vez dados e mais dados e mais dados, portanto e não podemos acreditar que será só meter aquilo num chat GPT da vida e que nos dará as respostas. É preciso efetivamente alguém que consiga perceber, integrar, analisar os dados, usar, sim senhor, as ferramentas de inteligência artificial que existem atualmente, usar os LLMs disponíveis, os que virão ainda mais, mas porque eu acho que vamos caminhar cada vez mais num caminho de, por exemplo, na questão da saúde, numa saúde preditiva. Portanto, vai ser preciso conseguirmos dar conta da quantidade de dados que vamos ter e conseguir separar o trigo do joio, nomeadamente. Portanto, efetivamente, esperemos que hajam boas notícias no que toca a níveis a cursos de C2 na Escola de Ciências para ajudar a isso também. Há boas notícias, é isso. Pode confirmar. Exato. Então pronto, está confirmado. Ainda bem, é isso. Sim. Acho realmente que será uma excelente solução. Pena não ter havido esse mestrado quando eu estava. Okay. Já não sei se quer fazer alguma última pergunta, porque estamos
quase a encerrar. Pois, não sei, eu agora se calhar falava aqui de uma outra questão assim um bocadinho mais prática, relacionada um bocadinho com a vossa escolha da Universidade do Minho e daquilo que vocês acharam que a Universidade do Minho tinha para oferecer, se acham que a existência de outras atividades paralelas durante a vossa licenciatura e mestrado, ou doutoramento, as vossas formações, se estas atividades que a Universidade se envolve, nomeadamente a escola, se são também importantes, se acharam que isso foi alguma mais-valia, se houve competências, estou-me a lembrar, por exemplo, se calhar ainda são, acho que são os dois ainda do tempo das jornadas, a Cristina também, acho que ainda. Portanto, se essas outras atividades que são não estritamente aquelas científicas, mas que nós tentamos que também sejam oferecidas essas oportunidades aos alunos, se acham que de alguma forma tem na Universidade do Minho essa vertente teve algum impacto ou não? Eu penso, na minha opinião, sim, porque deu uma perspectiva do que existe para além do que nós conhecemos, porque por vezes nós estamos tão habituados ao que temos, não sabemos o que existe para além disso e demos também oportunidades de networking, saber o que existe fora, contactar com pessoas também, que todas as atividades que são organizadas, por exemplo, jornadas ou alguns encontros que eram organizados, dava-nos a oportunidade de saber o que existe fora, de perceber também que o nosso trabalho, por vezes tínhamos aquela sensação, se calhar o nosso trabalho não é assim tão importante, e depois vemos, até temos valor, dava-nos essa percepção, conhecíamos outras pessoas que estavam a fazer coisas diferentes, e sim, penso que é essencial esse tipo de atividades. Sim, eu acho que a questão das jornadas é um dos exemplos, agora elas são de forma combinada, não é? No passado eram isoladas, mas para mim são tipo de exemplos de atividades que nos permitem ganhar algumas skills mais transversais, a organização de um evento, como é que é a estruturação, como é que se escolhem os speakers para um evento, enfim, todas essas coisas. E a própria gestão da equipa. A gestão de equipa, exatamente, ou seja, de repente e que nos permite, também na altura, também cheguei a fazer parte do núcleo de estudantes de Biologia Aplicada, e, portanto, também isso me trouxe outras valências, sentarmos a criarem essas mesas redondas e conversar sobre assuntos. Hoje em dia também é com muita felicidade que vejo que estas dinâmicas cada vez aumentam mais, não é? Vejo que o núcleo continua ativo, eu próprio estive num evento do núcleo há relativamente pouco tempo, continuam a surgir a oportunidade deles fazerem as jornadas e têm cada vez mais soluções que a própria escola tem criado para os alunos experimentarem componentes que eu acho que vão complementar muito o seu currículo. E isso é fundamental, porque nós temos de prestar particular atenção, ao mesmo tempo que nós temos o nosso percurso académico, que é absolutamente fundamental e que pode ser mais ou menos linear, até podemos fazer os Cs isoladas de outra coisa qualquer para a qual tenhamos algum interesse, mas ao mesmo tempo há a outra componente de skills que nós vamos adquirindo, que eu acho que é absolutamente fundamental, nós percebemos que isso depois também nos ajuda naquela multidisciplinaridade, que é a gestão das equipas, a organização dos eventos, comunicar com as pessoas, que eu acho que cada vez mais é essencial, porque nos vai ajudar muito também nas entrevistas de emprego, na procura de soluções e nas nossas vivências para o futuro e encontrarmos as oportunidades. Sim, eu não tenho muito a acrescentar ao que a Joana e o Francisco disseram, porque efetivamente é mesmo todos estes eventos, estas oportunidades de networking e acima de tudo a aposta que existe muito da universidade em desenvolver as soft skills dos estudantes só traz coisas boas, honestamente, sim. É muito positivo. Muito obrigada, Cristina. Pois já ultrapassamos o tempo disponível. Eu queria agradecer à professora Maria João a sua presença e a sua colaboração aqui nesta moderação. Gostava de agradecer particularmente aos nossos convidados, agradecer também às vossas entidades que vos dispensaram este pedacinho do vosso tempo para estarem aqui. Espero que esta sessão tenha sido esclarecedora e que ainda venha a ser esclarecedora para quem depois for visualizar a respectiva gravação.
Mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Desejamos as maiores felicidades nos vossos percursos, nas vossas profissões, e já sabem que estão sempre convidados para voltar aqui à vossa casa-mãe. Serão sempre convidados. Esperamos contar convosco noutras mesas redondas e noutras iniciativas que venham surgir. Última salva de palmas para os nossos convidados.